obrigada pela tua presença, por ter estado aqui conosco, aceitado o nosso convite para falar um pouco de otite, doutora. Bom dia, pastora. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer. E é a doença da estação, né? Então, agora no verão a gente sabe que aumenta muito aí os casos de otite e que é realmente muito incômodo, né? Realmente as dores, e é uma coisa aí que não passa se você não fizer o uso correto de antibiótico e tudo mais direitinho. Mas o que você pode falar para que a gente possa aproveitar bem essa estação que aqui em Curitiba, meu Deus, a gente agradece, né? Porque aqui é frio demais. Então quando chega um verãozinho, o pessoal quer uma piscina, quer uma praia. Então o que a gente pode fazer aí para evitar uma inflamação dos ouvidos? Eu acho importante, antes de qualquer coisa, a gente diferenciar bem assim dois tipos de otite que uma é mais comum no inverno e outra é mais comum a do verão. Então, quando a gente fala nas otites do verão, a gente está pensando mais nas otites externas, que são aquelas otites, as infecções do ouvido mais externo, da parte de fora, né? E essa, sim, está muito relacionada com o uso frequente da piscina, no mar, o próprio suor mesmo nessa época mais quente, que acaba favorecendo mesmo a ocorrência dessas infecções. Exatamente. E a gente sabe que essas infecções, elas têm cuidado, porque pode ter também um agravamento. Então, não é somente sentir uma dor de ouvido, esperar passar, não, porque ela pode também se agravar, não? A dor de ouvido é algo assim que tem que ser sempre avaliado, porque ela pode envolver mesmo situações de complicação no decorrer da doença, que se a gente não tiver um tratamento adequado, pode acometer. Então, quando a gente pensa nessas otites do verão, os primeiros sintomas que os pacientes relatam, assim, antes mesmo de ter a dor, é a sensação do ouvido entupido. Então, aquela sensação do ouvido tampado, abafado, como se estivesse descendo a Serra do Mar, é uma das primeiras coisas que a gente percebe. Depois disso, as dores, principalmente para manipular o ouvido, encostar, às vezes vai tirar a roupinha da criança, ela se incomoda, que a gola passa perto da orelhinha, e isso começa também a dar um sinal para a gente. E não é uma otite que costuma ter febre, né? Então, nem toda infecção causa febre. Essa é uma delas que geralmente são mais sintomas locais mesmo do que uma criança mais prostrada, mais febril. Então, às vezes até retarda um pouquinho, porque os pais duvidam um pouquinho no começo, quando as crianças começam a se queixar, que esteja mesmo doendo, porque de estado geral ela está bem, né? Mas está doendo de verdade, né? Então, sempre que tiver esse início de queixa, é importante a gente avaliar mesmo para agir da forma mais rápida possível, né? Exatamente. Eu sofri muito com dor de ouvido, muito quando era criança. Nossa, eu passei por muitos anos com dor de ouvido, então eu sei bem isso. Então é importante, como você disse, levar as crianças logo nos primeiros sinais, coçando muito a orelhinha, reclamando muito de dor, ali já leva para poder entrar ali com os antibióticos corretos, né? Exato. E aí poder cessar a dor e a infecção, no caso. Esse é um tipo de infecção, essas otites externas, que elas não se resolvem com antibiótico de tomar, né, os vias orais. Então a gente precisa avaliar mesmo, porque ela tem um tratamento totalmente diferente das otites do inverno, né? Então esse tipo de otite a gente precisa manter o ouvido limpo para que a gotinha de antibiótico possa fazer efeito no local. Então por isso que é tão importante a avaliação, porque além do diagnóstico correto, a gente precisa, vamos dizer assim, limpar a sala para a gente poder usar a medicação correta e ela ter espaço ali para fazer a ação dela de forma mais adequada. Mas aí você falando de limpeza no ouvido externo, a gente já lembra diretamente do quê, doutora? do nosso inimigo. Do nosso maior inimigo, que é o cotonete. O cotonete. Gente, como o cotonete, ele é inimigo, né, de todo mundo. Então, como que é essa limpeza, doutora? Porque aí você já falando de limpeza, já vai a mãe querer limpar, ou até mesmo a pessoa, tá vendo? Eu sempre fiz uso de cotonete, eu tô certa, tô correta. Fala pra mim, doutora. Quando a gente fala de limpeza da parte do ouvido, ali, né, para dentro do conduto, então, não a parte que a gente enxerga, mas aqui, depois da curvinha ali eu brinco, né? Aquela parte é uma área que nada maior do que o nosso dedo deve entrar. Então, sempre a forma correta de limpar em casa o ouvido é depois do banho mesmo com um paninho seco, né, limpo, limpar toda essa parte externa até a entrada do ouvido. Dali para dentro, sempre usar mesmo o médico, né? A gente precisa avaliar para limpar isso de uma forma correta. Isso a gente faz através de aparelhos adequados, né? Então, é uma região muito estreita para que qualquer objeto possa ser inserido de uma forma segura.
o uso do cotonete, além dele tirar a proteção inicial do ouvido, que é a cera, que as pessoas acham que é sujeira, mas não é, ela é uma proteção, ela acaba impactando o excesso de cera e empurrando ela lá para perto do tímpano. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais as otites externas acontecem. Então, não é só a água, não é só a piscina, não é só a sauna, a praia que faz com que isso apareça. A manipulação constante do ouvido faz com que a gente faça uns micro machucadinhos na pele do ouvido que favorecem a entrada da bactéria e a proliferação dela ali dentro. Então é um dos principais motivos também. Então quando a gente fala em limpeza, é limpeza no consultório mesmo. Sim. Tirar ali. Em casa só o paninho até onde o dedo alcança, Em guarda casa, o cotonete só para um maquiagem. paninho, então entendam de uma vez por todas. Fabiana também, no caso. Entendam, é um paninho ali onde o dedo alcança para você fazer a limpeza do seu ouvido com segurança. E a gente sabe que muitas pessoas também sofrem com o tímpano até mesmo rompido, né? Quando que isso acontece? É decorrente de uma otite mais agravada? Por que o tímpano ele pode romper e quais os agravamentos desse rompimento? O tímpano, que é essa peliculazinha ali que protege o ouvido da parte externa, ele é para ser íntegro, né, inteirinho. Então, como se fosse a parte de cima de um tamborzinho. Sim. Além de proteger, ele vai ajudar bastante na condução da audição, né, para dentro do ouvido. Esse tímpano eventualmente pode sofrer perfurações. Normalmente isso são decorrentes de infecções mesmo, mas daí não é esse tipo de infecção da otite do inverno, mais do verão, mais das otites de inverno mesmo, que tem uma secreção lá dentro do ouvido e de dentro para fora ele vai romper. Ou também os traumas, né? Então, além da manipulação, por exemplo, do cotonete, algumas pessoas usam grampinho de cabelo. Meu Deus. Como é uma estrutura muito curtinha, às vezes elas acabam alcançando o tímpano e fazendo perfurações. Meu Deus. Agora, no verão, também uma outra coisa que causa bastante são aquelas ondas que batem diretamente no ouvido. E esse deslocamento de ar desse modo, ou mesmo por mergulho, serra do mar, podem eventualmente causar a ruptura da membrana timpânica, né? Não tem necessidade de se apavorar, porque normalmente ela tem uma chance grande de se regenerar sozinha, né? Contanto que a gente mantenha os cuidados e evite infecção nesse ouvido perfurado. Mas quando isso não acontece, eventualmente a gente pode precisar de uma cirurgia para corrigir também. Então, naturalmente, o tímpano rompido pode aí ter a sua regeneração natural ou, às vezes, alguns casos de cirurgia. Mas isso tem que ser consertado, vamos dizer assim. Sim. Precisa ter essa proteção aí do tímpano. Sim, porque sem essa proteção íntegra, o ouvido fica mais suscetível às infecções. Então, um ouvido que, quando tem perfuração, por exemplo, a gente não pode molhar, né? Então, são aquelas pessoas que sempre têm que fazer proteção do ouvido para entrar na água, para não deixar nada entrar ali e acabar não infeccionando, né? Exatamente. E a gente sabe que tem muitas pessoas com receitas caseiras para cuidar do ouvido. Meu Deus, quem está em casa e faz isso, né? É muito perigoso. A gente sabe que tem aí muitas receitas caseiras, receitas de vovó, de mamãe. Ai, coloca o óleo quente, esquenta o óleo. Essa é a primeira que eu lembro. Pega o óleo quente, esquenta o óleo no algodãozinho e coloca. Ai, pega tal planta, faz assim, 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 no algodãozinho e coloca. Fala pra gente, doutora, isso é correto, é mito, é verdade? A gente pode ou não fazer? A gente não deve colocar nada dentro do ouvido sem que o médico tenha indicado, nunca, né? Então, essas questões do ouvido mesmo, quando as pessoas começam a achar, tô com o ouvido entupido, deve ser cera. Aí começa óleo quente, água quente, cone hindu, cone chinês, todas essas condições, elas podem agravar um quadro de infecção que está se iniciando, né? E colocar esse ouvido em risco. Então, não são condições seguras para se fazer, não é algo que a gente deva fazer. Uma receita antiga que funciona bastante, não para tratar a infecção em si, mas para aliviar bastante os sintomas, são as compressas mornas do lado de fora. Então, quando a gente faz essas compressinhas, a gente acaba um pouco que enganando o nosso cérebro para ele se preocupar mais com o calorzinho que está ali, com a informação de dor que está passando. E isso pode deixar, por exemplo, a criança ou mesmo o adulto mais confortável durante a vigência, mas não é colocar nada dentro. É só mesmo na região para melhorar um pouquinho e a gente tem que avaliar se vai precisar de antibiótico.
de tomar, se vai precisar das gotinhas de antibiótico ou se não vai precisar de antibiótico, né? Então, sempre o correto é sentiu dor, evita essas receitas caseiras, porque às vezes elas acabam atrapalhando muito mais, né, o nosso trabalho do que ajudando. Então aí a compressinha quente lá de fora, isso é legal, Ok, isso pode. Isso pode. Isso pode, então essa aí pode. Essa vai dar aquele conforto gostoso que a gente tanto quer no momento da dor. Mas me fala, tem otite crônica? Tem pessoas que vão sofrer aí cronicamente a vida toda com a inflamação no ouvido? Existem otites crônicas que são por infecções recorrentes da parte de dentro do ouvido mesmo. Geralmente isso vem desde a infância, pessoas que não têm uma ventilação adequada mesmo da parte respiratória. A gente tem que lembrar que essa divisão que a gente tem entre ouvido, nariz, garganta, ela é meramente teórica, né? Mas quando Deus produziu a gente como um todo só. Então essas áreas são todas interligadas. Então se a gente não tem uma saúde adequada da parte respiratória, o ouvido provavelmente vai sofrer. Essa é uma outra parte, mas eu acho que mais importante agora, nessa época do ano, para a gente conversar, seriam as infecções crônicas do ouvido externo mesmo, né? Então essas otites, esses ouvidos que vivem vazando, infeccionando, mesmo desse tipo de infecção. Normalmente eles estão relacionados com ouvidos mais secos, com baixa produção de cerúmen. Então a cera do ouvido, ela é um pouco oleosa, então ela protege a gente contra essas infecções, serve de repelente aos insetos. Quando a gente tem um ouvido que não produz uma quantidade adequada de cera ou que sofre com o uso constante do cotonete, em que ela é removida de forma frequente, ele acaba ficando muito exposto. Então essas pessoas realmente podem ter uma descamação constante, uma produção de secreção mesmo, não é de cerúmen, mas é de bastante secreção e uma sensibilidade aumentada à exposição à água, né, entre outras coisas. Então essas pessoas que sofrem com as otites crônicas, elas realmente têm que ter um acompanhamento mais de perto, assim como as dermatites e as outras doenças de pele, né? Essa parte do ouvido é revestido de pele, então a gente tem que cuidar do mesmo modo também. Então tem que estar cuidando sempre do ouvido e tratando. A gente sabe que às vezes com algum tratamento de antibiótico, às vezes local ou oral, mas essa pessoa, por exemplo, como você falou, que não tem aí, não fabrica o cerúmen, né, a cera de forma adequada. Tem algo também que possa fazer para que possa aí ser equilibrado? Sim, ela tem que evitar. Geralmente essas pessoas têm bastante prurido, né, coceira dentro do ouvido e acabam usando o cotonete. Daí a gente usa o cotonete, deixa ele mais seco, ele coça mais e assim a gente vai naquele círculo vicioso. Então, o correto dessas pessoas que têm um ouvido mais ressecado, que têm mais coceira no ouvido, que eles procurem atendimento, porque isso tem tratamento. Então, coceira no ouvido pode estar ligado, então, diretamente à falta de cera? Pode estar ligado à falta de cera e outros problemas de otite crônica mesmo, de descamação. E tem tratamento, né? Geralmente a gente usa algumas pomadas, alguns óleos com medicamento, né, dentro para tentar reestruturar e reorganizar esse ouvido. É importante que a gente não pingue assim nada que o vizinho usou ou que a prima já usou dentro do ouvido. É algo muito importante. Porque às vezes a gente pode piorar também, agravar uma condição assim de infecção no ouvido ou mesmo das otites crônicas. Exatamente. Doutora Vanessa, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi muito esclarecedora saber aí dos perigos, né, do uso do cotonete, também aí dos cuidados aí para que possa ser evitada a otite e também procurar sempre ajuda médica quando é necessário. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite, sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Com certeza, vamos querer, porque tem muita coisa para falar de otorrinolaringologista, é quase aí um trava-língua, mas é aí ouvido, nariz e garganta, e tenho certeza que vai aí trazer para você sempre muitas informações para cuidar dos seus filhos, para cuidar aí do maridão, até mesmo de você, para poder manter aí a saúde e o bem-estar da sua família.